Você sabia que uma única pergunta mal formulada pode comprometer o resultado de toda a sua pesquisa de clima organizacional? Pois é, hoje você vai aprender quais são as perguntas certas e como transformar a sua pesquisa em um verdadeiro banco de dados que te proporcione informações confiáveis e acionáveis. Nos acompanhe. Mas afinal de contas, por que as perguntas certas importam? Pense que quando você está realizando uma pesquisa de clima, o seu objetivo é entender como as pessoas estão se sentindo para aumentar engajamento, produtividade e qualidade de vida no trabalho. E quando nós estamos medindo pessoas, esse tipo de mensuração ela é algo desafiador para o RH, porque nós não temos um relógio de precisão. Nós não estamos simplesmente aplicando um instrumento para medir um indicador objetivo como temperatura, velocidade ou alguma dinâmica física. Nós estamos medindo a percepção das pessoas. Então, a forma de entender como as pessoas estão pensando é através das perguntas nas quais elas se manifestam. Então, se eu fizer a pergunta errada, eu vou captar um insight distorcido. E algo que nós já dissemos aqui em vários vídeos anteriores. É melhor você não ter nenhum dado do que um dado equivocado. Porque a ausência de informação vai te colocar num jogo de cara ou coroa. Pode ser que a sua decisão seja acertada, você ainda tem uma chance. Agora, se o seu dado estiver distorcido, se ele for inadequado, com certeza a sua decisão será errada, equivocada e vai causar prejuízos para a sua gestão. Então você já percebeu que fazer a pergunta certa é mais importante ou crítico do que parece. Porque nós temos que, inclusive, valorizar os recursos que estão sendo aplicados. Já imaginou todo o empenho, o esforço, o tempo e o recurso financeiro aplicado no seu projeto de pesquisa para depois você produzir um resultado insatisfatório, não confiável ou que te leve para uma decisão equivocada? Isso seria um prejuízo grande demais e insuportável para o RH, porque sem dúvida nenhuma iria acabar com a sua credibilidade dentro da organização. E para te ajudar a construir um bom processo de pesquisa, eu vou te ajudar com algumas dicas sobre o que uma boa pergunta deve ter, quais são as boas práticas. E aliás, a Perfix tem bibliografia sobre esse assunto. Eu vou pedir para a nossa área de marketing aqui deixar na descrição desse vídeo um link para que você possa depois se aprofundar, caso seja do seu interesse, ganhar mais conhecimento técnico sobre pesquisa. Mas aqui vão os pontos essenciais. Quando você estiver elaborando as suas perguntas, eu recomendo que você siga uma estrutura sempre de afirmativas de caráter positivo. Ou seja, afirme questões relacionadas à liderança, comunicação, pense nas dimensões que você precisa medir, sempre fazendo uma assertiva positiva. Por exemplo, se eu estiver pensando na dimensão comunicação, eu posso dizer: a comunicação na nossa organização é fluida, é objetiva, eu sempre encontro os elementos e informações necessárias para a execução das minhas atividades e outras afirmativas relacionadas. Eu recomendo fortemente que você evite trocar a estrutura do seu instrumento, uma hora realizando afirmativas de caráter positivo e outra fazendo afirmativas de caráter negativo, por exemplo. Porque a cada vez que você troca a estrutura da frase, da pergunta que você está fazendo, você força o seu respondente a trocar o modelo mental que ele está utilizando para responder. Portanto, se ele começa a responder uma série de afirmativas positivas, ele vai entrando num processo de flow, sempre dizendo concordo, discordo com algo bom. Se de repente eu troco a guinada, até que esse processo mental seja setado e ele passe a entender que concordar ou discordar agora não é positivo, é algo negativo, isso faz com que você gere, primeiro, um cansaço mental, e nós não queremos isso junto ao nosso respondente, nós queremos que ele tenha plena energia até o final do instrumento, e você pode, inclusive, criar respostas mais duvidosas, porque essa troca no padrão das perguntas pode fazer com que as pessoas se equivoquem no momento de responder. A pesquisa de clima precisa sempre considerar que ela está medindo pessoas, então são medidas de percepção. Eu não preciso gerar perguntas altamente estruturadas, eu preciso entender como as pessoas estão se sentindo. Então, procure ser simples, objetivo, direto. E nas suas escalas de resposta, procure trabalhar com poucas variáveis. Nós também recomendamos aqui que você utilize uma estrutura de escala Likert, ou seja, 5 opções, normalmente concordando,
concordando parcialmente, uma opção neutra, discordando parcialmente ou discordando totalmente. Essa modelagem, essa estrutura de escala já é validada cientificamente, ela é utilizada em vários tipos de instrumentos psicométricos ou de pesquisa de opinião. Portanto, ela já é um modelo validado e faz sentido aplicarmos esse tipo de estrutura junto à nossa pesquisa, porque quando nós apresentarmos os resultados, temos que estar preparados para sustentar o porquê e a metodologia que utilizamos para coletar. Então, fuja da tentação de criar escalas aleatórias ou algo que possa gerar questionamento quanto à credibilidade do seu projeto de pesquisa. Então, vejam como uma boa estrutura afirmativa pode nos ajudar a extrair rapidamente o pensamento do nosso colaborador. Evite termos ambíguos, ou seja, aqueles que os profissionais podem ter diferentes interpretações. Evite palavras difíceis que possam gerar dúvida no respondente sobre o que realmente ele está querendo dizer dentro daquela afirmativa. Então, nós podemos trazer exemplos como: os processos de comunicação da minha área são claros e transparentes. Minha liderança imediata demonstra respeito e consideração pelas pessoas da equipe. Aqui nessa frase, por exemplo, eu chamo a atenção para a nossa estrutura, porque eu coloco a expressão minha liderança imediata. Nós já vimos em alguns instrumentos frases abertas, do tipo a liderança da organização. E quando você joga dessa forma afirmativa, algumas pessoas podem entender que estão avaliando o diretor, o gerente, o coordenador, a liderança como um todo. Então nós temos que deixar claro qual é a persona ou o objeto que eu estou avaliando na mente do nosso respondente. E aí seguir com estruturas simples e que sejam de fácil entendimento por todos os nossos respondentes. Pense no perfil do público com o qual você está lidando. Talvez você tenha profissionais de alta formação, de alto nível acadêmico, e talvez profissionais que são bastante operacionais, para os quais talvez um vocabulário mais objetivo faça mais sentido. E aqui, para te ajudar a montar o seu instrumento, mais alguns exemplos. Existe colaboração efetiva entre a minha área e as demais áreas da organização. Sinto que meu trabalho é reconhecido quando apresento um bom desempenho. Me identifico com os valores e a missão da organização. Então, esses são alguns exemplos de frases simples, objetivas e que podem te ajudar a medir dimensões importantes como liderança, comunicação, processos, respeito e diversidade. Pessoal, este material não é aleatório, ele foi elaborado com base metodológica que nós aplicamos aqui na Perfix nos nossos projetos. E se você quer transformar a sua pesquisa de clima em uma ferramenta estratégica de gestão, fale com a gente. E é claro, curta, compartilhe, encaminhe este vídeo para profissionais que precisam desse tipo de informação e nos acompanhem por aqui.